Espero que sim. Meu nome é Fábio, para quem não me conhece, sou um dos pastores aqui da sede, um dos professores da classe MQB, mais que vencedores, classe Isaac, da escola dominical, e estou aqui para a gente aprender a palavra de Deus juntos. Vou ministrar a aula desse domingo de manhã, e esse trimestre nós estamos falando de promessas. Então essa classe, a classe Isaac, ela tem dois professores, o Eliezer, que é o veterano aqui, Eliezer faz muito tempo que serve a Deus aqui, dando aula para os jovens, Eu cheguei faz pouco tempo, nós estamos aí somando força para aprender e ensinar a palavra de Deus para os jovens aqui da Assembleia de Deus da sede, Madureira. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, que Deus possa mostrar para você aquilo que Ele tem como propósito e que a palavra de Deus fala no teu coração. Nós estamos falando sobre um tema muito relevante, que é promessas. Então nós precisamos primeiro entender esse conceito, e na aula passada, quem teve a oportunidade de assistir a aula de domingo passado, nós discorremos sobre alguns conceitos de promessa, e alguns conceitos de como essas promessas elas se aplicam na nossa vida, e o que é promessa e o que não é promessa, o que é promessa ou o que é um desvaneio do nosso coração, um desejo apenas do nosso coração, o que são promessas de Deus verdadeiramente bíblicas contidas aqui na palavra, e o que são promessas do nosso coração, aquilo que nós queremos que aconteça, mas que não está muito relacionado àquilo que Jesus e os apóstolos falaram. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus tem muitas promessas para nós, mas as promessas bíblicas aquelas com as quais Deus tem um compromisso, para que se cumpra. Os nossos desejos, Deus não tem compromisso com os nossos desejos, com as nossas vontades. Deus tem compromisso com aquilo que Ele disse na sua palavra. Então nós discorremos sobre um pouco sobre o que é promessa. Então a promessa é algo em que alguém se compromete com algo, com alguma outra pessoa, e essa pessoa se comprometeu com esse algo, ela se compromete a cumprir aquilo que ela prometeu na sua integridade. Então nós precisamos entender que se alguém faz uma promessa, esse alguém fez um compromisso com alguém, com uma outra pessoa, e ele está disposto, ele tem uma disposição firme de cumprir aquilo que ele prometeu, aquilo com que ele se comprometeu na sua integridade. Então nós falamos um pouco sobre esse conceito, nós falamos um pouco sobre também alguns tipos de promessa, nós falamos sobre promessa condicional, definindo onde a promessa para se cumprir depende de uma ação humana ou de uma ação externa, uma ação de outra pessoa, ou de algo externo. A promessa incondicional é aquela que se cumpre independente de uma ação humana, de uma vontade humana, de um pedido humano, ela apenas se cumpre. Por quê? Porque Deus falou que iria cumprir. Deus não é filho do homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Ele compromete, Ele cumpre. Então, essa é a promessa incondicional. Nós demos um exemplo de promessa incondicional na aula passada, E esse exemplo, a volta de Cristo, Independente se o homem quer ou não, acredita ou não, se ele tem o desejo ou não, Jesus, Ele prometeu que voltaria, e Ele vai voltar independente de qualquer ação externa, independente de qualquer ação humana, independente de qualquer ação satânica, independente de qualquer vontade ou ação externa. Ele vem. É uma promessa incondicional. Ele não depende de ninguém para isso. Ele não depende do aval de ninguém para isso. Ele é Senhor, e Ele disse, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele vem. E nós temos que nos preparar. Qual é o nosso papel na frente de uma promessa como essa? É nos preparar para a volta dele, porque certamente Ele vem sem demora. Lá em Apocalipse capítulo 22, capítulo 20, versículo 22, ele vai dizer: eis que venho sem demora, e ele tem um galardão com ele,
Apocalipse capítulo 22, versículo 12, né? Ele vem com ele, tem um galardão para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então, qual é o nosso papel na frente dessa promessa? É nos preparar para essa volta, porque certamente ele vem. Então, queridos, baseado nessas premissas e relembrando algumas coisas que nós discorremos na aula passada, nós precisamos agora entrar em outro tema. Nós vamos falar de promessas, nós vamos falar de uma promessa específica, promessa de alívio para a humanidade. Por que a humanidade precisa de alívio? Por que a humanidade hoje precisa desse alívio vindo de Deus? Porque se nós formos voltar lá atrás, nós vamos entender que as promessas de Deus, muitas das promessas de Deus na palavra, elas estão baseadas na obediência. E por que estão baseadas na obediência? Porque existem tantos trechos da Bíblia pedindo para que, solicitando ou com um mandamento para que nós tenhamos ações de obediência, que nós obedeçamos a palavra de Deus. Porque um dia o ser humano resolveu, por conta própria, desobedecer a Deus. Ele resolveu seguir um caminho contrário àquilo que Deus tinha indicado. E se nós formos ver no decorrer da história, infelizmente esse ato de desobediência desencadeou o ser humano, a raça humana, um caminho de sofrimento e de morte. Se nós formos pegar lá no Gênesis, nós vamos entender que o homem, ele desobedece uma ordem direta de Deus, quando Deus disse para ele: olha, você pode se alimentar de todas as árvores desse jardim, mas aquela que está nesse determinado local, você não se alimente dela. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se alimente dela, porque o dia que você comer do seu fruto, você vai morrer. O homem, em desobediência e ouvindo uma terceira voz nesse diálogo, que diz que ele não morreria, disse o contrário daquilo que Deus já tinha dito, já tinha determinado. O homem, ele ouve essa terceira voz, a voz da serpente, do inimigo das nossas almas. Ele ouve essa voz, ele atende essa voz, e a mulher se alimenta daquele fruto que Deus tinha proibido, e depois o homem. Esse ato de desobediência trouxe para a raça humana uma consequência desastrosa, Então, o sofrimento, a morte, o homem ficou exposto ao pecado. E o pecado é a lepra que acaba com a vida do ser humano, que tem assolado a humanidade desde então. Então, se nós formos lembrar lá como isso aconteceu, nós vamos ver que depois desse ato de desobediência se desencadeia um processo de decomposição da moral e do caráter do homem. E essa decomposição, ela vem seguindo até os dias de hoje. E nós podemos ver também que essa decomposição, ela foi evoluindo, e a gente vê na evolução dos relatos bíblicos, quanto mais o tempo passa, mais o homem se torna devasso, mais o homem se torna desobediente, mais o homem se torna submisso, mais o homem se torna aquilo que Deus mais abomina. Por quê? Porque a tendência do pecado é corroer a raça humana até que ela se acabe. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não tem outra função atribuída a ele. Ele é mentiroso, ele veio para acabar com a raça humana, E nós podemos definir isso porque ele veio para acabar com a obra de Deus. Aquilo que Deus faz é aquilo que ele não gosta, é aquilo que ele não quer que esteja de pé, é aquilo que ele não quer que esteja inteiro. Então ele veio para roubar, matar, destruir. Nós precisamos ter essa consciência e precisamos saber e ter bem claros e firmes que hoje a raça humana, ela está sob forte influência do pecado. E as coisas que nós vemos aí fora, o modo com que o homem vive, o modo com que o ser humano se comporta, ou as decisões que ele toma aí para fora, é aquilo que nós podemos definir como decomposição do caráter e da moral do ser humano. A vida espiritual, a vida com Deus,
do ser humano ela foi interrompida naquele momento em que o homem resolve desobedecer a palavra de Deus. E nós vemos como isso também é uma crescente, constante dentro do ser humano, a disponibilidade para o pecado, a disposição, a predisposição do homem em desobedecer aquilo que Deus deixou como premissa. E isso é um fato, ele ocorre e todos os dias nós vemos assassinatos, homicídios, suicídios, estupros, nós vemos uma série de situações onde nós conseguimos enxergar o reflexo daquela decisão adâmica, que trouxe para nós essa degradação do caráter, essa degradação da vida espiritual. Então, além dessas mazelas, o homem sofreu com o pior dos castigos. Eu acho que a pior das consequências do pecado, das desobediências, que foi a separação do homem do seu Criador. Desde então, Deus ele já tinha criado, antes disso tudo acontecer, um novo e vivo caminho para que houvesse uma reconciliação entre Deus e a raça humana. E esse novo e vivo caminho chama-se Jesus. Jesus Cristo ele vem como propiciação dos nossos pecados, ele morre naquela cruz, ele ressuscita ao terceiro dia e ele se assenta à destra de Deus Pai e de lá ele intercede por cada um de nós. E essa misericórdia que mostrada de Deus em relação a nós através de Jesus Cristo são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. Então, querido, se você acordou essa manhã, se cumpre uma das maiores promessas de Deus na sua vida. As misericórdias de Deus se renovaram e você hoje está aqui nesta videoaula ouvindo todas essas coisas, porque Deus foi misericordioso, cuidou do teu sono e te fez acordar para mais um dia. Então, graças a Deus, estamos aqui com uma oportunidade de ter mais um dia diante de Deus, abençoados. Então não perca essa oportunidade. Busque a Deus, busque entendimento da sua palavra, busque a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia, se você puder abrir a sua Bíblia aí conosco, eu gostaria realmente que você estivesse com a sua Bíblia aí para que nós sigamos nesse estudo bíblico. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram. Não existe nenhum ser humano que possa fugir da consequência do pecado adâmico. Esse pecado, ele trouxe para toda a raça humana essa condição de separação entre o homem e Deus e também trouxe consigo as consequências desse pecado. Então, as consequências desse pecado, morte, flagelo, no caráter, e todas as coisas que nós temos visto por aí, a corrupção, A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6 que chegou a um grau tão alto de corrupção nos dias de Noé que Deus ele olha e ele fala: não é possível que esse é o ser que eu criei. Ele fala: eu vou destruir o ser que eu criei. Tamanha era a maldade e a corrupção que existia naqueles dias. E nos evangelhos também traz uma alusão àqueles dias de Noé aos dias de hoje. Então, ele diz que a volta de Cristo vai ser como nos dias de Noé. A corrupção, pelo menos solta, as coisas acontecendo, totalmente na contramão daquilo que Deus falou. E a Bíblia diz que ele vem. E a volta de Jesus vai ser como um dilúvio. Muita gente não se preparou, muita gente não acreditou, muita gente não colocou fé na promessa incondicional que Deus fez da sua volta. E quando ele voltar, vai pegar todos ou a muitos de surpresa. Então, qual é o nosso papel diante dessa promessa? Voltando e repetindo o que foi dito anteriormente, é nos preparar. Queridos, nós temos visto uma infinidade de vídeos, uma infinidade de áudios falando da volta de Cristo,
cogitando que vai ser dia tal, que dia tal vai acontecer um evento cósmico e que nós devemos preparar a nossa casa, passar óleo nas portas. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta passar óleo no umbral das suas portas, não adianta preparar azeite numa lâmpada, numa lamparina, como as virgens prudentes. Não adianta você fazer qualquer tipo de ritual se a tua confiança e a tua fé não estiver em Cristo Jesus e não houver uma mudança profunda do teu caráter, a fim de que quando Ele voltar, Ele te encontre íntegro, justificado, regenerado e adotado por Deus como filho. Isso a Bíblia vai falar em Efésios capítulo 2, versículo 8, né, que a salvação é pela fé, é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então não é nosso, mas a nossa confiança precisa estar no sacrifício de Jesus, que é suficiente para nos salvar e para nos livrar da condenação eterna. Então, quando Jesus voltar, ele tem que nos encontrar servindo assim. Quando Jesus voltar, ele tem que nos encontrar íntegros dessa forma, com a nossa fé alicerçada no Senhor e na Sua palavra. Então, nós precisamos, queridos, entender que Jesus, ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Mas houve um dia em que o homem resolveu desobedecer a sua ordem. Em Romanos capítulo 3, versículo 21 vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados. Nós somos arrancados da presença de Deus por conta do pecado. Então essa é uma realidade e nós precisamos entender essa realidade para nós nos situarmos, entendermos o que nós precisamos fazer, qual é a nossa ação para que a salvação não seja real na nossa vida. Né? E a salvação é uma promessa condicional. Então, nós temos a salvação a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Essa é a condição para que nós tenhamos a nossa amizade religada, refeita com Deus, para que nós quebremos a inimizade com Deus que foi feita em Adão e Eva. Então nós precisamos dessa condição, nós precisamos aceitar essa condição e realmente nos colocar diante de Deus na condição de arrependidos e dispostos a mudar o trajeto da nossa história. Queridos, a Bíblia ela vai trazer para nós uma responsabilidade, né? E a responsabilidade ela não está ligada à salvação. A salvação é um preço que já foi pago. No que nós precisamos fazer, a nossa ação nesse mecanismo todo é receber o Senhor como Senhor e Salvador. E pela fé, a salvação ela é instantânea, ela acontece, né? A justificação, porque nós não somos justos, não existe um justo, nenhum sequer, diz o apóstolo Paulo, nenhum sequer. Mas o sacrifício vicário de Jesus, ele nos justificou, né? Ele pegou a cédula que era contra nós, cravou na cruz e despojando os principados as potestades, eles triunfou sobre eles. Ele triunfa sobre eles e ele nos traz vida. Ele abre o novo caminho. A Bíblia diz que o véu rasga de cima a baixo dentro do templo, nos permitindo de novo entrar na comunhão profunda com Deus no Santo dos Santos para o adorar. Então agora não existe mais restrição nenhuma por causa do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Mas nós precisamos entender também onde nós estamos hoje em meio a tudo isso. Nós hoje vivemos uma época onde nós estamos totalmente marcados pelo pecado, né? Onde nós precisamos vigiar e orar em todo o tempo, e nessa ordem. Jesus, quando ele coloca a sua palavra, ele fala vigia e ora, né? Nessa ordem, ele fala que nós precisamos vigiar e orar, nós precisamos estar atentos. Lá em Gênesis, né, a Bíblia vai dizer que quando
na história de Caim, como nós falamos na aula passada, o pecado está à tua porta, mas cumpre a você dominar. Deus falando a Caim, quando Caim se ira, porque Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Então nós precisamos entender que o pecado sempre está à porta, à espreita, nos tentando. E nós precisamos estar firmes na palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Ele precisa ter um lugar preeminente, um lugar, como que eu posso dizer, um lugar de destaque, um lugar entronizado na nossa mente, na nossa vida, para que nós possamos resistir firmes e permanecer firmes no dia mau ou no dia que formos tentados. Queria que você abrisse a tua Bíblia aí em Romanos 6, 23. A Bíblia diz que o pecado trouxe ao homem uma separação, a morte, E a morte que nós estamos falando aqui não é só a morte física, porque sim, o pecado trouxe a morte física, a degradação do nosso corpo, Mas ela também trouxe a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação definitiva do homem do seu Criador. Então, Romanos capítulo 6, versículo 23 vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós precisamos entender que o salário do pecado é a morte. Eu peco, eu morro. Eu peco, eu morro. Quando Deus disse lá no Éden, Ele está só repetindo aquela premissa aqui. Ele está falando, olha, o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. O dia que você cometer esse ato de desobediência, você vai morrer. E aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai deixando claro para nós. Mas essa verdade, reafirmando essa verdade, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus sempre coloca uma sentença, mas Ele coloca um escape. Lá no Éden não foi diferente. Deus, Ele sabia que o homem precisava se alimentar, então Ele coloca uma infinidade de árvores e Ele coloca uma, apenas uma, em que Ele restringe o acesso do homem àquela árvore. Ele coloca alternativas para que o homem não peque, mas Ele não fica segurando na mão do homem para que o homem não peque. É uma escolha nossa, nós precisamos estar dispostos a obedecê-lo. Mas, entendendo que nós não conseguimos resistir ao pecado sozinhos, Ele nos deixou o Consolador para nos capacitar e para que nós vençamos essa luta contra o pecado. Por isso que é importantíssimo, nós temos alma, corpo e espírito. Os três se alimentam. E para que nós consigamos resistir essa força iminente do pecado sobre a nossa vida, esse peso, essa carga do pecado que todos os dias está nos rodeando de perto, nós precisamos ter a ajuda do Espírito Santo de Deus. Existe uma coisa que é dita no dia de hoje, que o Espírito Santo, e é verdade, bem verdade, porque no Evangelho de João, a palavra de Deus ela vai dizer que o Espírito Santo ele viria e nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar de todas as coisas. Mas eu queria deixar um adendo aqui. Lembrança. O que é lembrança? Lembrança é algo que eu tenho dentro de mim e que em determinados momentos o meu cérebro traz a memória. Lembrança não é uma mágica. Lembrança não é algo que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Lembrança é algo que o Espírito Santo traz à tona, mas que já está dentro de nós. Nós precisamos entender o conceito de se alimentar da palavra. O que é me alimentar da palavra? Eu me alimento da palavra e no determinado tempo, no tempo oportuno, o Espírito Santo ele traz à memória aquilo que eu preciso para me fortalecer naquela hora. Então não existe mágica. Jesus, ele não nasceu com a Bíblia dentro da sua cabeça. Jesus, ele não nasceu sabendo Bíblia. Ele não nasceu sabendo a palavra, a lei. Jesus estudou a lei. E a Bíblia diz que com 12 anos no templo, Jesus dava pau nos mestres da lei. Porque existia uma dedicação, existia um esforço, existia algo da parte de Jesus trazendo conhecimento, para que ele também pudesse tomar aquele tipo de postura e que ele se comportasse daquela forma onde os mestres da lei não tinham
argumentação para sobrepor a dele. Então nós precisamos entender, o alimento para a nossa alma é a palavra de Deus, e ela não vem. Tem muita gente orando, Espírito Santo, me ajuda a ter conhecimento, Espírito Santo, me ajuda a saber a palavra. Querido, o Espírito Santo, ele lembra aquilo que você leu. Se você não estuda, se você não se dedica à leitura e à meditação da palavra, dificilmente o Espírito Santo ele vai te ajudar nas suas provações. Muitas vezes nós não entendemos por que o pecado nos assola de uma forma tão ferrenha e que nós não conseguimos resistir. Muitas vezes nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus é o Consolador, aquele que nos fortalece, aquele que traz à memória aquilo que nós buscamos da parte de Deus. Então, chegou a hora de nós entendermos que muitas das promessas vão se cumprir na nossa vida à medida em que nós nos fortalecemos na palavra de Deus. Jesus, quando ele está orando por nós, ele diz, ele está falando com o Pai, ele fala, fortifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, queridos, para que nós consigamos nos manter firmes, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. O pecado também, a palavra de Deus diz que ele escravizou o homem. E em João, capítulo 8, versículo 34, diz que aquele que vive pecando é do diabo. Então ela vai falar o texto, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8, vai nos dizer isso com muita propriedade. A Bíblia diz em João 8, capítulo 34, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o pecado ele também escravizou a raça humana. E o pecado também nos intitulou a raça humana que vive na prática do pecado como filhos do diabo. Então nós precisamos entender também que esse é um ponto crucial. A Bíblia diz que a todos quanto receberam, João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos a Jesus e ao ato de receber Jesus, baseado no arrependimento verdadeiro, sincero e profundo, traz para nós uma condição onde nós não aceitamos mais a convivência com o pecado de uma forma pacífica. Nós declaramos guerra contra o pecado. E declarar guerra contra o pecado é aquilo que João Batista falou. Ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E a hora que ele é questionado sobre essa pregação, sobre essa explanação dessa palavra, ele fala, tudo bem, vocês se arrependem, então produzam frutos dignos de arrependimento. Então a Bíblia traz uma responsabilidade para nós, dizendo que se nós nos arrependemos, a partir desse momento nós precisamos produzir frutos dignos desse arrependimento. Nós precisamos produzir frutos onde as pessoas olhem e vejam o fruto das nossas ações como fruto de um arrependimento verdadeiro e profundo. Uma frase muito conhecida de Charles Spurgeon, ele fala assim, minha esperança de ser preservado até o fim se baseia no fato de que Jesus pagou caro demais por mim para me deixar escapar. Jesus está todos os dias, em todo o tempo, nos perseguindo. Jesus está todo o tempo nos seguindo de perto, convidando-nos a um verdadeiro arrependimento. Jesus está em todo o tempo nos chamando para perto, porque realmente Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Mas isso depende de uma ação nossa. Jesus, no nosso texto básico, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele vai falar assim, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós precisamos entender um pouco mais do que é esse alívio, e para que esse alívio foi comentado
dado por Jesus. Se Deus, através de Jesus, está oferecendo um alívio, é porque existe algo no homem que necessita desse alívio. Alguns seres humanos precisam desse alívio, e hoje, de forma imediata. Mas essa é uma grande promessa do Senhor Jesus para cada um de nós. Mas ela é uma promessa condicional. Né? Então, dentro da promessa, dentro do quadro de promessas que nós estamos falando, existe uma promessa de alívio para a nossa alma, descanso para a nossa alma. Mas esse alívio, ele só vem debaixo de uma condição. A primeira condição que o Senhor Jesus dá nesse texto bíblico de Mateus capítulo 11, versículo 28 é: vinde a mim. Vinde, traduzindo literalmente, né, desse vocábulo, ele quer dizer vem aqui, literalmente. Ele está falando, você tem que se deslocar do seu lugar e vir a ele. Existe uma falsa doutrina nos dias de hoje, existe uma falso ensinamento nos dias de hoje. Eu acabei de dizer que Jesus ele vive perseguindo, ele vive atrás, ele vive ansioso para que, entenda o que eu estou falando como ansioso, como algo que ele deseja muito, é que você atenda o seu chamado. Só que se você pegar os evangelhos, você não vai encontrar Jesus atrás de alguém, implorando para esse alguém o servir ou atender ao seu chamado ou ao seu evangelho. Você vai encontrar Jesus chamando os 12 e ele chega e fala: segue, deixe isso, siga. Mas deixa eu primeiro me despedir. Não, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Segue. Larga, segue. E a Bíblia diz que aqueles a quem ele convocava deixavam tudo e o seguiam. Que coisa impressionante e diferente dos dias de hoje. Hoje existe um clamor daquele que está ministrando, um clamor daquele que está pregando o Evangelho, quase que pelo amor de Deus, me faz um favor, segue a Jesus a partir de hoje. E nós vamos encontrar no Evangelho que a Bíblia diz que Jesus ele se deslocava de uma parte para outra, né? E a Bíblia diz que quando o povo vinha até ele sentava e ensinava. Jesus está nos chamando, Jesus fez o chamado para cada um de nós, e nós precisamos atender esse chamado. E nós precisamos entender que uma vez por todas a nossa condição é que nós pecamos, estamos destituídos, separados da glória de Deus. A nossa condição é que nós carecemos da misericórdia de Deus que se renova todos os dias. E se não for essa misericórdia, nós não temos vida. A nosso destino é morte eterna, separação definitiva de Deus. Nós precisamos entender que sem o sacrifício vicário dele na cruz, nós não podemos obter salvação. E nós precisamos entender que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, entendendo essa nossa condição de pecadores, de necessitados, nós precisamos segui-lo com todas as nossas forças. Nós precisamos obedecer a sua palavra com todas as nossas forças. A Bíblia diz que ele é o único caminho. Lá em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a luz para o nosso caminho. Né? João capítulo 8, versículo 12. Ele é pão para saciar a nossa fome. João capítulo 6, versículo 51. Ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. E a Bíblia diz que ele é a água da vida. João capítulo 4, versículo 14, ele diz: aquele que beber da água que eu der, nunca mais voltará a ter sede. Pelo contrário, dentro dele fluirão uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Ele é o nosso caminho, ele é o nosso descanso. Nós precisamos entender também duas coisas.
cansado, né? Cansados, ele vem de cumpiontes, que significa labuta, que significa luta para ganhar algo, significa cansaço, significa, como que eu posso dizer, atividade forçada, serviço forçado. Geralmente quem pratica esse tipo de atividade fica cansado, estafado, fica com um ânimo baixo, né? Então nós precisamos entender o que significa. Então ele está falando: vinde a mim, você copiontes, você que está cansado, né? Você que está fadigado, vinde a mim. Então a primeira condição para que essa promessa se cumpra é: vinde a mim, né? Aqueles que labutam, aqueles que lutam, aqueles que persistem, aqueles que já estão cansados de tanto andar para um lado para o outro, tentando as soluções dos seus problemas, vinde a mim. Você que estava lutando, você que está lutando, vinde a mim, né? E aí ele vai falar uma outra definição, uma outra palavra, um outro vocábulo, né? Ele vai falar sobrecarregado. Efortismenoi, sobrecarregado, aquele que está carregando uma carga muito grande, né? Aquele que está carregando uma carga acima do que ele suportaria carregar. Ele está falando que é aquele que está carregando uma carga acima do que suporta, vinde a mim. Queridos, o ser humano não foi feito nem estruturado para carregar uma carga tão grande como o pecado. O que Jesus está falando nessa palavra, ele está falando: olha, vinde a mim, copiontes e efortismenoi. Vinde a mim aqueles que estão cansados, oprimidos ou sobrecarregados. Vinde a mim aqueles que estão lá lutando uma luta que não estão preparados para lutar. E vinde a mim aqueles que estão carregando uma carga acima da sua capacidade de suportar. Vinde a mim aqueles que estão carregados, cansados, oprimidos pelo pecado. O ser humano ele foi feito para lá lutar. A Bíblia diz que quando ele cria Adão, quando Deus cria Adão, Deus coloca ele no jardim e fala: dominai sobre todas as coisas que eu criei. Cultivar o campo, né? Cuide dos animais, tudo que estava ali, Deus deu força, capacidade, inteligência, força física para o homem dominar e cultivar e cuidar de tudo aquilo. Então o homem tinha força física, o homem foi criado forte e capaz de cumprir essa tarefa que Deus deu. Mas o homem não foi criado para carregar o fardo do tamanho, da dimensão, né? E também da massividade do pecado. Então, debaixo de todas essas premissas e verdades, de que o homem era capaz de cuidar de cada tarefa que Deus deu, só que ele não era capaz, ele não foi criado para carregar um fardo tão grande como o pecado, Jesus ele faz um convite para a raça humana. Ele fala: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado por causa do pecado. Vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Então, qual é a promessa? Alívio. Mas essa é uma promessa condicional. E a Bíblia ela vai continuar, se você puder abrir comigo aí, em Mateus capítulo 11. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E a versão King James ela vai falar: vinde a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração. E assim, aí vem a promessa:
acharei descanso para vossas almas. Queridos, muito tem se falado sobre o descanso da vida eterna e da entrada nas moradas celestiais, mas existe uma promessa de Jesus de descanso para nossa alma aqui, no meio dessa turbulência, no meio dessa vida louca que nós vivemos, no meio da correria que nós vivemos, no meio das opressões que nós vivemos, da sociedade, existe uma promessa de Jesus de descanso para as nossas almas. E aonde que essa promessa se concretiza e qual a condição para que essa promessa se concretize? Vinde a mim. Querido, Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. Jesus está à procura de você, de mim, de você. Mas existe um convite de Jesus para mim e para você. Esse convite é: vinde a mim. Não existe alívio, não existe descanso para a alma daquele que não vem a Jesus. Para aquele que não troca o fardo do pecado pelo fardo dele, que é leve e que é suave. A Bíblia, ela vai deixar claro para nós que aquilo que eu já venho falando do nosso corpo, nós somos criados para carregar cargas. Nós fomos criados para cumprir aquilo que Deus colocou. Adão foi criado para cuidar do jardim que Deus criou. Mas o pecado não. Ninguém, nenhum de nós foi preparado para carregar a carga do pecado. Nós estamos enfadados, estressados, traumatizados com muitas coisas, cansados de tantas mazelas e de tantas notícias ruins. Nós ligamos as nossas televisões, o que nós vemos são notícias de catástrofes que já estão acontecendo ou catástrofes que vão acontecer. Nós ligamos os nossos meios de comunicação, as nossas mídias sociais, o que nós vemos lá são vídeos terroristas, nós vemos são palavras de desânimo ou palavras que trazem para nós um temor, palavras que trazem para nós uma desmotivação. Nós precisamos entender que as palavras de vida eterna estão contidas na palavra de Deus. As palavras de vida eterna estão aqui, elas que de Deus testificam, de Jesus testificam. É elas, queridos, que nós precisamos, é nelas que nós temos que colocar a nossa fé e a nossa esperança. Nós estamos cansados, mas Jesus está falando: vinde a mim. Você está cansado da vida que está levando? Vinde a mim. Está cansado do fardo do pecado sobre as tuas costas? Vinde a mim. Você está cansado de carregar a culpa dos pecados sobre os seus ombros? Vinde a mim. Isso é condicional. Eu vou te aliviar. Você vai achar descanso para a tua alma. Mas quando você se deslocar, quando você se levantar, sair do teu lugar e vir até mim. Não existe outro lugar onde possamos encontrar alívio. Não existe outro Deus onde possamos encontrar alívio para nossas almas. Não existe outro Deus capaz de carregar o fardo pesado que nós estamos carregando e deixar sobre nós um fardo que é leve. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos. O fardo leve que Jesus está falando, diferente de muitas pregações ou de muitas coisas que nós ouvimos por aí, aí mundo afora, nós ouvimos hoje que Jesus, vem para Jesus que tudo vai se resolver, tudo vai ficar maravilhoso, tudo vai ficar lindo. Não. O fardo de Jesus está falando: vinde a mim que eu vou tirar o fardo das suas costas. Em nenhum momento Jesus fala: vinde a mim que eu vou arrancar o fardo e que a partir de agora a tua vida vai ser uma beleza, livre de tribulações e de lutas. Não, ele está falando: olha, pode vir, porque eu vou colocar o meu fardo sobre a tua vida. E o meu fardo é leve. O fardo do pecado nós não fomos feitos, nem temos estruturas para carregar. Mas o fardo de Jesus é leve. E é esse fardo que está sobre os nossos ombros. É o fardo de Jesus. E nós, Romanos, ele vai falar, na verdade, 2 Coríntios, capítulo
4, o apóstolo Paulo vai falar assim: ainda que o nosso homem exterior ele se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um eterno peso de glória, acima de tudo aquilo que podemos ver, acima de tudo aquilo que podemos pensar. E ele está falando assim: nós, como cristãos, nós que carregamos o nome de Cristo, nós não colocamos a nossa fé e a nossa esperança naquilo que a gente vê, porque aquilo que a gente vê é temporal. Mas nós colocamos o olho naquilo que nós não podemos ver, porque aquilo que nós vemos é temporal, mas aquilo que nós não vemos é eterno. 2 Coríntios capítulo 4. Lê lá esse texto, querido, e firme a tua fé. O nosso coração, o nosso corpo físico, ele vai se deteriorando com o tempo. É o caminho natural depois que o homem desobedeceu a Deus. Mas Paulo vai falando: olha, ainda que o meu corpo físico ele esteja se deteriorando, ainda que a minha aparência externa esteja se deteriorando, ainda que o meu corpo físico não tenha mais a força de antes, o meu homem interior, ele se renova dia após dia. E como que isso acontece? Ele se renova através do conhecimento pleno da palavra de Deus. Ele se renova através do Espírito Santo revelando, trazendo à memória aquilo que eu tenho me esforçado para conhecer da palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Querido, não dê descanso à tua alma até você ter certeza de que você conhece Deus de fato e de verdade. E esse conhecimento, ele não tem outro caminho. O caminho do conhecimento de Deus é a palavra de Deus. Bom, caminhando aqui para o final da nossa aula de hoje, nós precisamos entender que na vida moderna que nós temos levado, nós precisamos nos colocar como servo de Deus na brecha e bem protegidos pela armadura do Senhor. Nós precisamos ter a armadura de Deus bem ajustada em nós. Efésios capítulo 6, versículo 10 vai falar dessa armadura, o que nós precisamos colocar sobre a nossa vida para que nós estejamos firmes. Aí Paulo vai falar assim: vocês têm que se revestir de toda a armadura para que vocês possam resistir no dia mal e no dia em que as coisas se complicarem, vocês permanecerem inabaláveis, firmes. Mas, queridos, não tem como nós vencermos as nossas batalhas, ainda que nós estejamos com toda a armadura de Deus em nós. Se nós estivermos carregando o fardo do pecado, a armadura vai pesar mais. Nós precisamos entender que não adianta pular as etapas. Nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos deixar o fardo do pecado sobre Ele. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Ele levou naquele madeiro todos os nossos pecados. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Ele está falando: vinde a mim, eu posso purificar vocês, eu posso tirar esse fardo do pecado e eu vou colocar sobre vocês um jugo que é leve e um fardo que é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. Jesus está nos chamando para esse contato de libertação. Ele quer nos libertar do nosso fardo. Ei, cansado e oprimido, vinde a mim e você vai achar descanso da tua alma em nome de Jesus. Então nós precisamos concluir hoje que o pecado gerou uma sobrecarga sobre os ombros do ser humano. O pecado gerou separação entre o homem e Deus. E dentro do conceito de promessas, Jesus prometeu alívio para a alma cansada e o sobrecarregado debaixo do pecado. E esse alívio, ele acontece quando nós obedecemos uma ordem de Deus. Isso é uma promessa condicional. Quando nós obedecemos a ordem de Deus de ir até Ele, Ele troca o nosso jugo. Ele pega o jugo dele, que é leve, que é suave, coloca sobre nós e nós achamos descanso no meio dessa tribulação. Talvez você hoje está perguntando: como achar descanso para
minha alma. Eu tento fazer o que é certo. E Paulo, uma vez, ele vai discorrer sobre o aspecto da vida dele. Ele fala: o que eu quero fazer, eu não faço. O pecado que eu não quero fazer, todos os dias ele está diante de mim. Logo, aquilo que eu desejo fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, que eu aborreço, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo em conflito, porque está sendo massacrado pelo peso do pecado, pelo fardo do pecado. Mas ele conhece, ele sabe aonde ele tem que estar, ele sabe para quem ele tem que se deslocar, ele já ouviu o vinde, e a Bíblia diz que Paulo, ele sabe conviver com essa situação? Não. Que Paulo, ele tem plena consciência de quem ele é e de onde ele está e para onde ele precisa ir. A Bíblia diz que Paulo, ele está diante de Deus, confessando o seu pecado e confessando a sua limitação diante do pecado. Mas ele também fala lá em Gálatas, com uma consciência tremenda do que Deus fez através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele fala: onde está a morte? A tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória através do sacrifício vicário de Jesus naquela cruz. E mais para frente, em Romanos, ele vai falar: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, o que nós podemos concluir nessa manhã? Existem promessas de Deus para a nossa vida. Essas promessas, existem promessas incondicionais e promessas condicionais. E nós falamos hoje sobre uma promessa condicional, que se você for a Jesus, mesmo que esteja difícil, ainda que você esteja carregando esse fardo pesado, se você chegar diante de Jesus hoje, você for para Ele, depositar o seu fardo, Ele quer trocar o fardo com você e colocar sobre você um fardo que é leve, e um jugo que é leve, e um fardo que é leve, um jugo que é suave, né? Não é isenção de problemas, é que Ele ajuda a carregar o teu fardo, Ele troca o fardo com você, Ele quer tirar o pecado da tua vida. A Bíblia diz que quando João Batista enxerga Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é isso que ele veio fazer. Ele veio para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Queridos, Jesus está nos chamando para esse compromisso nessa manhã. Promessa não é aquilo que nós almejamos no nosso coração. Promessa é aquilo que Ele deixou na palavra. E tem milhares de promessas para mim e para você contidas aqui. E uma dessas promessas é que Ele tem alívio e descanso da tua alma. Em nome de Jesus, que Deus possa continuar te abençoando, que você continue seguindo firme na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Lembre-se, o Espírito Santo, ele veio nos ensinar e trazer à memória aquilo que nós precisamos para continuar firmes na nossa caminhada cristã. O Espírito Santo não vai colocar a palavra dentro do teu coração. O Espírito Santo espera que você se esforce para que Ele, no momento oportuno, trabalhe essa palavra dentro do teu coração. Queridos, promessas de Deus. Deus tem promessa para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E uma das promessas é que Ele nos aliviaria. Fique debaixo da graça de Deus, que Deus te abençoe. Não mosque e trabalhe a tua vida espiritual debaixo da orientação da palavra de Deus. Volto a dizer, a palavra de Deus é um caminho seguro que nós devemos seguir para que nós possamos chegar naquele grande dia e sermos levados por Ele
para estar com Ele na eternidade. Deus te abençoe, jovem que vê, jovem que está assistindo, ou você que está assistindo essa aula nessa manhã. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até mais. Deus abençoe.